Rádio. Dr. Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Nosso tema de hoje, proptose ocular em cães e gatos. O que o senhor pode falar sobre esse assunto? Marcos, veja só, esse problema que acontece no olho e ocorre um estrangulamento das pálpebras nesse olho e o olho fica para fora. É mais comum isso acontecer em traumas, principalmente em atropelamento, em mordeduras, em brigas, pode acontecer, em pancadas sérias, em quedas. E é mais comum isso acontecer em cães, principalmente porque a fossa do globo ocular do cão ela é mais rasa, né? E por isso fica mais fácil o olho saltar, sair da sua órbita. A outra coisa interessante é que tem cães que são considerados, chamamos de braquicefálicos, que são cães que têm o focinhozinho mais curto, né? Por exemplo, o Pug e outras raças, elas são mais fáceis porque o olho é mais saltado, né? O olho é como se fosse mais exteriorizado, né? E qualquer pancadinha que ocorra ali faz com que o olho saia, a pálpebra feche, e isso aí, por se tratar de uma emergência veterinária, tem de o quanto antes o tutor, o proprietário, levar ao médico veterinário para que ele possa fazer o tratamento mais adequado, que é o procedimento cirúrgico. Não adianta você ficar tentando voltar o olho, porque aí vai lesionar mais ainda. Interessante, Marcos, que quando o olho salta, pode ocorrer uma ruptura muscular, de alguns músculos que sustentam o olho, e o olho ficar estrábico, né? Existe também possibilidade de ruptura de nervo óptico e o animal ficar cego. Em torno de 60% dos cães ficam cegos e quase 100% dos gatos ficam cegos quando ocorre a proptose ocular, né? E a questão da viabilidade do olho vai depender muito da avaliação e do tempo de atendimento. E esse olho ele pode estar inviável, inclusive tendo a necessidade até de você fazer a remoção desse olho, fazer a enucleação do globo ocular, já que algumas lesões dessas elas podem se agravar e causando até problema no olho contralateral, já que o nervo óptico ele se junta lá na frente, lá no quiasma óptico, se juntam os dois nervos ópticos e causando um problema no olho contralateral, no caso se for só uma proptose unilateral, que ela também pode ser bilateral, pode ocorrer nos dois olhos esse problema, tá? Então isso aí é interessante que, primeira coisa, aconteceu o problema, aconteceu. O que é que o tutor deve fazer? Primeira coisa, ele deve ficar umedecendo o olho, lavando o olho com soro fisiológico frio e procurar o quanto antes o atendimento de um médico veterinário para que seja feita a cirurgia, avaliada a viabilidade do olho e seja feita a cirurgia. Então, o que é que deve fazer o tutor? Primeira coisa, umedecer o olho. Não vai querer colocar mais nada que não seja soro fisiológico frio e levar imediatamente ao auxílio de um médico veterinário. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, né? E ela conta o seguinte, que o gatinho dela, quando amanheceu hoje, né? Amanheceu lacrimejando sangue. Pô, tem a ver com essa questão, não? Geralmente não, Marcos. Essa parte de lacrimejamento de sangue, né? Ou uma lágrima com tendências hemorrágicas, sanguinolentas, elas estão mais relacionadas a quadros do complexo respiratório felino, né? A questão do complexo respiratório, existe um canal chamado canal nasolacrimal, que é um canal que liga o olho ao nariz, e também tendo até uma correlação com a ligação com a boca. Por isso que muitas vezes quando a gente chora, a gente
sente o gosto da lágrima na boca, tá? É um canal chamado canal nasolacrimal. E muitas vezes o animal, ele quando tem um problema de vias aéreas superiores, um complexo respiratório felino, que é uma parte onde ocorre ali uma multiplicação ou bacteriana ou viral, um processo inflamatório ou infeccioso, né? E essa lágrima, ela pode começar a aparecer com características sanguinolentas, né? Então o ideal é que seja feita uma avaliação para ver se o comprometimento realmente é no olho, né, uma úlcera de córnea ou algum outro problema, ou se realmente se trata de uma obstrução do canal nasolacrimal, um processo inflamatório ou um quadro inflamatório a nível de vias aéreas superiores. Então isso aí é necessário fazer uma avaliação. A proptose ocular, ela é contagiosa? Não, ela não é contagiosa. Ela não vai passar de um animal para outro. Para o ser humano? Não, para o ser humano também não. Ela não se trata de uma zoonose. Ali foi um acidente que aconteceu, né? Ou muitas vezes nesses animais braquicefálicos pode ocorrer um relaxamento das pálpebras e por a pálpebra do cão ser um pouco mais extensa, esse olho facilita qualquer pancadinha, qualquer acidente pode fazer com que ele salte e fique estrangulado pelas pálpebras. Agora, por exemplo, digamos, como é que eu consigo identificar? Você já trouxe aqui alguns detalhes, mas como é que eu consigo identificar, por exemplo, de que meu cachorro ele pode estar realmente com essa proptose ocular? Você vê de cara, você vê o olho saltado, o olho fora. Não é o olho inchado? Não, não é o olho inchado, é o olho preso pelas pálpebras. Ele salta, fica fora da órbita, então você vai ficar aquele olho totalmente preso pelas pálpebras, ele não vai ficar a pálpebra na frente, as pálpebras ficam atrás e ele saltado do globo ocular. E é comum de acontecer? É comum, Marcos, é bastante comum. Na clínica a gente recebe bastante, principalmente oriundos de briga, né? Esses cães menores, os cães maiores mordem e quando morde, a pressão que exerce da mordedura faz com que esse olho salte, tendo que o quanto antes você levar para o médico veterinário. A tendência é salvar mais rápido, não ser necessário fazer a enucleação do globo ocular, que é a retirada do globo ocular, e esse animal ficar cego. Eu já ia perguntar justamente sobre isso. Há risco de, se caso, por exemplo, não seja tratado, cegar o animal? Ah, com certeza, Marcos, com certeza. Porque a córnea começa a perder a irrigação, né, a lubrificação, como também a irrigação da parte de veia e artéria, né? Então isso aí vai dar uma necrose, provavelmente, de córnea, uma úlcera de córnea, uma necrose de córnea, e esse animal perde o olho. Lembrando que mesmo que seja feito o procedimento cirúrgico, ainda existe risco desse paciente perder o olho, mesmo que o médico veterinário vá lá, faça o procedimento cirúrgico e a reparação, ele pode ainda correr o risco, já que pode ter danos severos a nível de sistema de irrigação, como também uma lesão do nervo óptico, fazendo com que esse animal fique sem enxergar, embora que permaneça com o olho, mas o olho fica cego. Fora os outros problemas que podem também causar, como ceratoconjuntivite seca e outros problemas que porventura possam vir em decorrência desse acidente. Dr. Robson, castrei minha gatinha há pouco tempo, em março, e agora estou percebendo um caroço perto da cirurgia. Era pequeno e está crescendo. E aí, o que é que pode ser? Olha, isso pode ser um ponto, né, do procedimento cirúrgico. Isso pode ter sido uma decência de sutura, os pontos internos abriram e ocorreu não é uma hérnia nesse caso, porque eu não tenho um anel herniário, vai ser uma eventração, né? Ocorreu uma saída das alças intestinais ou do aumento para o subcutâneo, e aí provavelmente seria uma reparação cirúrgica. Minha orientação é que a senhora procure o local onde foi feito o procedimento cirúrgico, para que seja feita a avaliação, e caso tenha ocorrido algum problema na cirurgia, que seja feita a reparação cirúrgica. É a orientação que eu dou.
Doutor Robson, meu nome é Elorá, né? Tem uma cachorra salsicha de 3 meses, ela se recusa a comer ração. Já tentei várias vezes, mas ela não come nenhuma. O que é que eu posso fazer? Esses dias apareceram uns carrapatos nela. Qual a indicação de um tratamento? Primeiro, para carrapato, você deve procurar utilizar produtos que vão combater o carrapato. Aí tem diversos produtos no mercado. O Bravecto, Simparic, Credelli, tem diversos produtos no mercado que vão resolver esse problema, tá? Uns com uma longevidade maior, com um período residual maior, outros com um período residual menor. Veja só, a questão da alimentação, você tem de identificar qual alimentação ela mais gosta, né? Se ela gosta, por exemplo, de sachê, então você deve pegar a ração que você quer introduzir, farela ela, quebra ela todinha, faz em forma de farelo e mistura na comida que ela gosta. E depois você vai aumentando a quantidade dessa ração, você começa com 10% da ração e depois você vai aumentando a quantidade de ração, diminuindo a quantidade do comer que ela gosta e vai depois aumentando os grãos até ela se acostumar. É o que a gente orienta na clínica para a introdução de ração nesses animais. Doutor Robson, minha cachorra remela tanto os olhos e fica muito vermelho. Pode ser estresse? Pode ser estresse, mas aí existe a maior possibilidade, Marcos, de ser alguma doença, né, alguma patologia. Existem diversas patologias, pode ser uma patologia relacionada diretamente ao olho, por exemplo, uma ceratoconjuntivite seca, né, uma infecção bacteriana ou fúngica, né? Agora, uma conjuntivite aí, mas também pode ter doenças sistêmicas que estão relacionadas, exemplo, a doença do carrapato, pode acontecer isso, como também a leishmaniose, o calazar também pode acontecer isso. Então, é interessante que seja feita uma avaliação, exames, para que seja feitos os diagnósticos diferenciais e a identificação real da doença. Tem pergunta aqui também em áudio, vamos ouvir aqui no nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos Danta. Pergunta aí para o Dr. Robson que apareceu uma cachorrinha aqui no meio da rua preta. Aí uma pessoa tomou de conta dela, a bichinha agora tá com os 4 arrastando. Aí ela tá solta aqui no meio da rua. Aí eu não posso criar que eu já tenho uma. Mas faz até pena. Pergunta a ele se isso foi uma paralisia que deu, foi pancada. Se o povo lá do zoonose não podia tomar de conta dela, né, da Capam. E aí, doutor Robson? Bem, a questão de ligar para a Capam ou para o centro de zoonoses, aí a senhora pode tentar ligar para eles e ver qual a possibilidade deles resolverem esse problema. Quanto à questão do que é que pode ter causado isso nela, como é um animal de rua, a gente sempre pensa, Marcos, em atropelamento, em pancada, né? Uma lesão aí de coluna, alguma coisa desse tipo. Mas também existem outras doenças que também podem causar essa sintomatologia. Por exemplo, a sinomose. A sinomose ela pode também causar em uma das suas sequelas essa questão de lesão neurológica, causando assim uma paralisia de membros posteriores aí nesse animal. Tem mais perguntas chegando? Eu gostaria de fazer pergunta ao Dr. Robson o seguinte: eu tenho uma gata que ela pariu quarta-feira dessa semana. Só 2 gatinhos. A gente se preocupou bastante, né? Estamos até observando ela até agora para ver se ela não tem alguma outra coisa, sei lá, uma doença, não sei, porque ela só teve 2 gatinhos, mas ela tá muito bem. Ela amamenta eles 2, não tá sentindo nada não. Aí eu queria saber dele, com quantos dias eu posso dar a injeção para ela não entrar no cio, porque não dá para ela ficar tendo muito menino não. Abraço aqui a nossa amiga Dalvanir, e aí? Marcos, é um problema que várias pessoas enfrentam, é justamente essa questão de reprodução de felinos, né, de gatos. Inclusive, fica até os parabéns aqui para a Prefeitura Municipal de Caicó,
tanto na gestão de Marcos do Manhoso, quanto na gestão de Batata, né, que deu continuidade às castrações. Vão realizar aí em torno aí de 1.000 castrações na cidade de Caicó em fêmeas, e isso aí vai dar um diferencial grande nessa questão de reprodução de cães, de gatos aqui na nossa cidade. A dica que eu lhe dou é que você no máximo 30 dias pós-parto, você faça a administração do progestágeno, né, da medicação anti-cio para essa gata, porque geralmente gata entra em torno de 30 dias, ela já está entrando no cio pós-parto, tá? Mas se você não quiser providenciar, fazer a esterectomia dela, porque você já resolve esse problema em definitivo. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Dr. Robson. Bom dia, Marcos Dantas. Dr. Robson, eu queria que o senhor me tirasse uma dúvida, porque a minha mãe, ela tem uma cachorrinha pinche, número 1, e tem um poodlezinho, maior do que ela. Aí ela entrou no cio e eles ficaram juntos, né? Porque tá como se eles está sendo criados juntos. Só que agora ela tá apresentando a barriga grande, os peitinhos inchados, mas não é a barriga completa. Digamos que é da parte do umbigo para baixo. Nós já levamos para 2 veterinários, eles disseram que não era, como se diz, não era gravidez, né? Ela não estava mojada. Só que nós estamos muito preocupadas, porque a gente não está sabendo o que realmente se teve, como se diz, se teve como cachorro, se o cachorro pegou ela. E a gente, assim, tá muito preocupada. Minha mãe tá muito aflita, porque ela, como se diz, não sabia, assim, que o cachorro poderia pegar ela. E nós estamos nessa dúvida. E aí, doutor Robson? Bem, primeira coisa que você tem de fazer é um exame de ultrassonografia. Primeira coisa que você tem de fazer. Só na ultrassonografia que você vai identificar se o animal está gestante ou não. Existe outra técnica que seria o exame de radiografia, mas eu não gosto muito, Marcos. A gente sempre orienta primeiro o exame de ultrassonografia. Essa questão cão é muito complicada. Olha, cão pequeno cruza com cachorro grande, como cachorro grande cruza com cão pequeno. Então, cachorro, ele quando quer cruzar, não tem quem sustente. Não tem preferência. Né? Ele cruza, ele dá um jeito, mas consegue cruzar. Né? A cadela grande se deita para o pequenininho cruzar. O cão grande dá um jeito de segurar a pequenininha e aí por diante. Então é muito comum isso acontecer. A preocupação é que quando o cão é maior e a cadela é menor, pode ocorrer problemas de parto, né? Sendo muitas vezes indicado a cesariana ou até, Marcos, o aborto, para que não ocorra morte dessa fêmea. Então tem de ter a preocupação, mas a primeira preocupação para ela é que você procure fazer um exame de ultrassonografia, porque só com o exame de ultrassonografia que você vai tirar essa dúvida em saber se essa fêmea ela está com uma piometra, com uma pseudogestação, se ela está com um ascite ou se ela está realmente com uma gestação. Doutor, tem uma pergunta aqui no nosso Facebook, a Ilana Maia pergunta o seguinte: doutor, eu alimento quase 10 gatos de rua. Uma pariu essa semana 6 gatos. Como faço para conseguir a castração dela? Olha, as castrações no município de Caicó, elas estão direcionadas principalmente para a Capan, tá? Por último, agora foi beneficiado também o pessoal de outra associação aqui que tem, outros protetores, né? Então, minha orientação é que você procure o pessoal da Acapan, né? Que para esse mês, acredito eu, que já esteja completo o número de animais, mas para o próximo mês, se o município liberar,
acredito que você consiga. Agora, Marcos, não está sendo para toda a população. Estão priorizando justamente essas pessoas que cuidam de animais de rua. Tá priorizando os cuidadores. Então, fica aí, porque senão vão começar a querer castração, né? Eu acredito que no próximo momento, pela uma lei que foi aprovada pelo vereador Rangel, acredito que vai ter em outros momentos aí o beneficiamento de pessoas de baixa renda, mas aí acredito que vai ser em uma segunda etapa. Tem mais perguntas chegando? Marcos, bom dia. Pergunta aí ao doutor, se o doutor Robson, com quanto tempo se castra uma gatinha? Eu adotei lá na Capã. E quais são as vacinas que eu posso dar? Ela está com 1 mês e 3 dias por aí. 1 mês e 8 dias hoje. Quanto tempo eu posso levar ela para dar um banho no pet shop? São 3 perguntas, e aí? Bem, a questão, vamos começar pela última. A questão do banho, a gente sempre pede que os banhos eles sejam feitos em filhotes, aí depois que eles tiverem as últimas vacinas, Marcos. Depois que você conseguir vacinar, a vacina, ela, para gato, ela já pode começar a partir de 60 dias de idade, 90 dias de idade, a vacina de raiva, né? E depois você fazer as vacinas de virose. Ter o cuidado em manter a vermifugação em dia nesses animais, inclusive já o filhote já pode tomar vermífugo. E a castração em fêmeas, elas são indicadas em gatas aí a partir dos 5 meses de idade, porque geralmente elas já estão com 5, no máximo 6 meses de idade entrando no cio. Então o ideal é que você faça a castração antes dela entrar no primeiro cio. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, doutor. Me diga uma coisa. Minha gata está apresentando babando e dilatando a pupila do olho quando está nessa crise. O que pode ser? E ele, do Robson? Existem, Marcos, ataques epiléticos em animais, tá? Essa característica de estar dilatando pupila, nós nos reportamos principalmente a características de dor, né, ou estímulo do nervo óptico, tá? Essa característica ela também apresenta em animais que estão com quadros de virose. Tem alguns vírus que eles se replicam a nível de sistema nervoso, também dando essas características. É necessário aí fazer uma avaliação, exame, hemograma, para poder identificar o que está causando e fazer a medicação mais adequada para esse caso. A ouvinte pede aqui uma sugestão para vermífugo, né? Para uma cachorra que tem em média 12 anos e 15 quilos. Isso, você tem vermífugo, tem diversos no mercado. Eu particularmente, Marcos, gosto muito do vermífugo chamado Vetmax Plus. É um vermífugo que ele tem 3 princípios ativos, um vermífugo que pega vermes redondos e vermes chatos, e você pode usar com segurança. A dose dele seria um comprimido para 10 kg de peso vivo, e sempre a orientação nossa para a vermifugação é que você dá a vermifugação ao animal e repete a vermifugação com 21 dias, que seria a dose de reforço. E você vai ficar, no mínimo, fazendo vermifugações a cada 6 meses. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na clínica Veteripet, na rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone de contato 3421-1263. Você pode seguir a clínica Veteripet nas redes sociais, no Instagram, @VeteripetCaicó. Nessa pandemia, está tudo funcionando, né? Estamos funcionando, mantendo as distâncias regulamentares à disposição, álcool na entrada da clínica, tem álcool à disposição em todo o local, então estamos seguindo aí, todo mundo usando máscara, seguindo a legislação de só deixar as pessoas entrarem com o uso de máscara, né? Para que a gente possa passar bem, todos vivos e todos satisfeitos por esse problema. Ok, doutor. Obrigado pela sua participação. Até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado e um bom final de semana a todos.